Enquanto desabafava com uma amiga depois de uma briga intensa com meu marido, ela me convenceu a ir para uma balada, justamente no dia do nosso aniversário de casamento. Eu concordei, achando que seria uma boa forma de punir ele. Mas quando voltei para casa no dia seguinte, ele tinha sumido, levando as crianças com ele. Agora ele pediu o divórcio. Minha vida virou um desastre, e eu não faço ideia de como consertar isso. Não sei nem por que estou escrevendo isso. Quero dizer que é porque preciso contar o meu lado da história, mas honestamente estou fazendo isso porque não há mais nada que eu possa fazer. Perdi tudo que eu tinha por causa do meu próprio egoísmo, e não sei como consertar. Desabafar com estranhos é a única coisa que consigo fazer agora. Certo, então. Foi mais ou menos há um ano que comecei a perceber que algo estava errado. Bom, não exatamente errado, só fora do lugar. As coisas começaram a parecer meio tensas entre meu marido, James, e eu. Talvez tensas seja uma palavra forte demais. As coisas apenas pareciam diferentes. Sempre fomos aquele casal incrivelmente meloso que irrita todo mundo. Aqueles que precisam se abraçar no cinema ou no parque de diversões, que incomodam pelo excesso de demonstrações públicas de afeto. Mas, além do carinho, nós éramos uma equipe. Fazíamos tudo juntos. Acordávamos no mesmo horário, nos arrumávamos juntos. Cuidar das crianças também era uma tarefa compartilhada. Revezávamos os dias para buscá-las na escola, fazer o jantar ou colocá-las para dormir. Nossa casa funcionava como uma máquina bem lubrificada e cheia de amor. Nossos filhos nunca precisaram pedir nada, principalmente carinho, e nós nunca parecíamos esgotar o carinho que sentíamos um pelo outro. Estávamos sempre juntos quando não estávamos no trabalho. Ele sempre estava por perto quando eu cozinhava, tomava banho ou ajudava as crianças com o dever de casa, e eu fazia o mesmo com ele. As pessoas sempre perguntavam como conseguíamos continuar tão apaixonados depois de tantos anos de casados. E por mais bobo que pareça, o segredo para continuar tão apaixonados era continuar escolhendo o amor. Era tomar a decisão, diariamente, de amar aquela pessoa e continuar ao lado dela. As coisas obviamente ficavam difíceis, estressantes, pesadas, isso é a vida. Mas mantínhamos o casamento firme escolhendo, todos os dias, continuar nos amando. Achei que sempre faríamos isso. Achei que nosso casamento estaria bem enquanto conseguíssemos manter esse compromisso vivo. Mas, em algum momento do ano passado, isso morreu. Não sou ingênua nem idealista. Estou com James há quase uma década. Sempre soube, e ainda sei, que nosso casamento não passaria ileso por altos e baixos, mas, como eu disse, achava que tínhamos descoberto o segredo, que sabíamos como evitar essas crises. Mas não éramos imunes, e as rachaduras começaram a aparecer. Não foi nada sério. Pelo menos, não no começo. Apenas saímos um pouco do ritmo. Nossa máquina bem lubrificada começou a falhar e ficar menos eficiente. Nossos horários ficaram desencontrados. Às vezes eu acordava e nem o chamava. Às vezes ele fazia o mesmo. Em alguns dias eu já tinha saído de casa para trabalhar antes mesmo de ele abrir os olhos. E aí veio o pior, a falta de comunicação. Antes, nós sempre conversávamos. Trocávamos mensagens ao longo do dia de trabalho, e ele era a primeira pessoa para quem eu ligava quando saía do trabalho e estava a caminho de casa. Conversávamos enquanto fazíamos nossas rotinas da manhã, enquanto arrumávamos as crianças para a escola ou preparávamos o café da manhã. Até o momento em que entrávamos em carros diferentes, estávamos conversando. Mas isso mudou. Paramos de conversar tanto, de mandar mensagens. E por causa disso, muita coisa começou a se perder. Aparecíamos ao mesmo tempo na escola das crianças, mesmo que só um de nós fosse buscá-las, e nenhum dos dois lembrava de quem era a vez. Às vezes esquecíamos de quem era o dia de fazer o café da manhã ou o jantar. Isso nos levou a pedir comida várias vezes, ou dar qualquer combinação aleatória de frutas no café da manhã das crianças. Isso me incomodava, mas achei que fosse só uma fase difícil. Já tínhamos passado por momentos estranhos, distantes, em que o amor parecia frágil, mas sempre superávamos em poucas semanas. Sempre saíamos mais fortes. Só que dessa vez não. Dessa vez durou tanto que até nossos filhos perceberam. Nossa filha é a mais observadora, sempre atenta. Então, não me surpreendeu que ela tenha notado primeiro. Eventualmente, nosso filho também percebeu que algo estava errado. Logo, os dois passaram a nos perguntar se estava tudo bem, se ainda nos amávamos. Obviamente, dissemos que sim, que estava tudo bem, que ainda nos amávamos. Mas, naquela altura, nem eu tinha mais certeza. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, muito menos do que fazer. Mal conseguia entender por que tudo aquilo estava acontecendo. Como eu poderia consertar nosso casamento se nem sabia o que estava errado? Não era como se eu não o amasse mais. Eu amava e sabia que ele ainda me amava também, mas havia algo errado. Havia um distanciamento entre nós, e eu não sabia o que fazer a respeito. Em certo momento, comecei a me perguntar se simplesmente já tínhamos chegado ao fim da linha. Que talvez fossemos um daqueles casos em que o relacionamento não termina por traição ou por falta de amor, mas porque o amor simplesmente não era mais suficiente para sustentá-lo. Começamos a ter pequenas brigas aqui e ali, algo que nunca acontecia antes. Não que nunca tivéssemos discutido, não éramos santos, mas sempre resolvíamos tudo em questão de minutos. Com um de nós caindo na risada, ou puxando o outro para um abraço ou um beijo. Mas essas brigas eram diferentes. Elas não tinham fim, não havia resolução. A gente apenas se cansava de gritar ou sussurrar com raiva se as crianças estivessem em casa, e deixava para lá.
Nenhuma das questões que causavam as brigas era realmente resolvida. A gente só continuava, cada um remoendo sua raiva. Ficou tão ruim que comecei a reclamar com minhas amigas. Obviamente, elas ficaram do meu lado. Uma delas tentou ser mais imparcial e disse que eu devia tentar resolver as coisas. Que estávamos juntos há tanto tempo e que não podíamos perder um casamento como o nosso por causa de um problema que nem existia de fato. Mas minha outra amiga, a Casey, que nunca gostou do James por motivos que nunca soube explicar direito, foi mais direta. Ela disse que tudo era culpa dele e que eu precisava de um tempo, que ele provavelmente estava me traindo e começando brigas por culpa. Eu não deveria ter dado ouvidos a ela. Na verdade, nem queria ouvir. Casey sempre foi a mais rancorosa e agressiva do grupo. Mas depois de meses daquela estranheza entre mim e o James, e do jeito cada vez mais distante com que ele me tratava, algumas coisas que ela disse começaram a fazer sentido. As suspeitas que ela plantou em mim me fizeram retribuir a distância dele. E isso só aumentou a tensão entre nós, uma tensão que finalmente explodiu há algumas semanas, quando tivemos a nossa maior briga. Eu estava com uma carga de trabalho insana naquele dia. Até a papelada tinha papelada, e eu tive reuniões suficientes para uma vida inteira. Minha cabeça estava a mil desde o momento em que acordei. Tudo que comi no café da manhã foi uma torrada, que devorei em pé na pia enquanto pensava em mais trabalho. Lembro de ouvir o James se movimentando pela cozinha também, preparando o café dele e algo para as crianças. Mas já era comum andarmos pela casa como se o outro nem estivesse ali. Lembro que ele me disse alguma coisa, mas eu não prestei atenção. Só resmunguei qualquer resposta e saí. Mal sabia eu que ele estava me avisando que não poderia buscar as crianças na escola e que eu precisaria pegá-las. Ouvi ele falar algo sobre as crianças e algo sobre trabalho, mas minha cabeça estava tão cheia que nada fazia sentido. Só percebi o erro quando cheguei em casa pouco depois das 6 e olhei o celular. Normalmente deixo ele desligado enquanto trabalho para conseguir produzir mais. Assim que liguei, uma enxurrada de mensagens e chamadas perdidas apareceu. A maioria era do James, mas algumas eram da diretora da escola. Como você pode imaginar, fiquei extremamente confusa sobre por que a diretora dos meus filhos estaria ligando. Achei que talvez meu filho tivesse se metido em confusão de novo e que eu e James teríamos que encarar mais uma reunião com ela. Quando consegui ligar para perguntar sobre o horário da tal reunião, ouvi o James descendo as escadas. Ele me lançou um olhar fulminante assim que nossos olhos se encontraram, e eu imediatamente fiquei em alerta. Ok, as coisas estavam estáveis entre nós, mas isso não justificava aquele olhar, certo? Perguntei o que estava acontecendo, e ele me perguntou por que eu não tinha atendido o telefone. Respondi que estava desligado, e fiquei surpresa com a pergunta. Ele sabia que eu costumava deixar o celular desligado durante o trabalho. Foi aí que ele começou a gritar. Disse que tinha me avisado de manhã que haveria uma reunião muito importante no trabalho, que ele precisava fechar um contrato e não conseguiria buscar as crianças. Era algo importante para a empresa e crucial para uma possível promoção, e eu tinha arruinado tudo, porque ele teve que sair no meio da reunião. A diretora ligou para ele depois que não conseguiu falar comigo. Ele tentou me ligar para pedir que fosse buscar as crianças, mas eu estava incomunicável. Ele tentou esperar o máximo que pôde, pensando em fechar o negócio e encerrar a reunião em, no máximo, 30 minutos. Assim, os pequenos não ficariam esperando tanto. Mas o tempo passou rápido demais, e logo as crianças já estavam na escola havia uma hora, sozinhas. E ele ainda não tinha terminado a reunião. Teve que encerrar tudo às pressas e correr para buscá-los. Depois disso voltou para casa e ficou esperando por mim, remoendo a frustração e a raiva. Tentei me defender, mas ele continuava sem parar. E então, de repente, ele começou a gritar sobre outras coisas. Coisas que claramente ele tinha guardado lá no fundo, e que agora estavam vindo à tona, porque ele finalmente tinha a chance de me atacar. Disse que eu não ouvia, não o respeitava, nem respeitava o trabalho dele. Que eu era egoísta, que só me importava comigo mesma. Que eu sempre me colocava em primeiro lugar e nunca fazia nada por ninguém. Ele disse muitas coisas cruéis, e doeram mais do que eu imaginava que doeriam, mas, mais do que isso, me deixaram com raiva. Sim, eu tinha errado. Eu sabia disso. Mas por que ele sempre precisava agir como se fosse um santo? Como se fosse a única pessoa que já tivesse sido magoada no relacionamento e nunca tivesse feito nada errado. Era até ridículo quanto ele se colocava acima de tudo. E eu fiz questão de deixá-lo saber que ele também não era tão inocente assim. Ele também era egoísta e insensível. Teve vezes em que eu fiquei uma semana inteira buscando as crianças sozinha e nunca reclamei. Mas aí, na única vez em que eu esqueci, ele fez um escândalo absurdo. Era ridículo. Ele era ridículo, e eu fiz questão de jogar isso na cara dele. O resultado foi uma briga gigantesca. Gritaria, acusações, insultos jogados de um lado para o outro. A gente se enfrentava de perto, apontando o dedo, gesticulando sem controle. Só paramos quando nossas vozes ficaram tão altas que acordaram nossa filha, e ela desceu procurando a gente. Quando a vimos parada ali, praticamente se abraçando à porta, assustada, isso nos fez cair na real na hora. Fingimos que não era nada demais, como se tivesse sido só uma pequena discussão, e colocamos ela de volta na cama. Mas a briga nunca foi resolvida. A gente simplesmente nunca mais falou sobre aquilo. Ignoramos, porque falar sobre isso significaria encarar a possibilidade de que talvez tivéssemos dito verdades dolorosas, e acho que nenhum de nós estava pronto para isso. O ressentimento entre nós continuou fervendo, e a minha raiva por ele só aumentava com a influência da Casey, que insistia que eu não tinha feito nada de errado.
que eu só tinha cometido um pequeno erro, que foi resolvido rapidamente, e que James não tinha o direito de me atacar por causa disso. Eu estava tão magoada que comecei a convencer a mim mesma de que o James precisava ser punido pelo que tinha feito. E a oportunidade apareceu apenas uma semana depois da briga. Era o nosso aniversário de casamento. Sempre comemorávamos todos os anos, mas aquele era especial, 10 anos juntos. James sempre me levava para jantar e quando voltávamos para casa, assistíamos a um filme, relembrando nosso primeiro encontro no cinema. Mas eu decidi que iria estragar todos os planos do James, porque eu sabia que nada o machucaria mais. A princípio, minha ideia era apenas passar o dia na casa da Casey e ignorar todas as ligações dele. Assim, ele se arrependeria do que tinha feito. Mas aí a Casey sugeriu que fossemos para a balada à noite, algo que eu não fazia desde bem antes de me casar. Eu não queria ir, pelo menos não no começo. Mas aí comecei a pensar que isso o afetaria ainda mais, mesmo que ele nem soubesse onde eu estivesse. Então fomos para a balada naquela noite. Honestamente, eu não planejava ficar bêbada. Só queria tomar uns drinks, já que fazia tempo e talvez dançar um pouco. E foi assim que tudo começou. No início estava tudo normal. Eu bebia moderadamente, dançava um pouco. E entre um momento e outro, não conseguia parar de pensar em como eu preferia estar em casa assistindo a qualquer filme ruim que o James tivesse escolhido, deitada no sofá com ele. Esses pensamentos me faziam me sentir fraca, como se eu não fosse forte o bastante para ignorá-lo nem por uma noite, mesmo depois de ele ter me ignorado por quase um ano inteiro. Isso me deixou com ainda mais raiva, e com vontade de ser ainda mais impulsiva. Como se, sendo imprudente, eu pudesse puni-lo mais ainda. Foi quando comecei a beber mais. E mais. Casey estava em êxtase com tudo aquilo. Achava ótimo que depois de 10 anos de casamento e 2 filhos, eu finalmente estivesse me soltando. Ela me incentivou a beber ainda mais, e eu topei feliz. Ela fez vídeos de tudo, e eu estava tão feliz e bêbada que nem prestei atenção aonde os vídeos foram parar, ou se ela estava enviando para alguém. Voltei a dançar, e foi aí que percebi que alguém estava me observando. Era um cara no bar. Bonito, alto, olhos escuros. Ele me olhava como se me desejasse, como se eu fosse a coisa mais sexy que ele já tinha visto. Isso me fez dançar mais devagar, de forma mais sensual, como se eu estivesse tentando atraí-lo para mim. Funcionou. Em poucos minutos, ele se aproximou e se encostou atrás de mim. Dançamos bem juntos, bem próximos, e no momento aquilo parecia libertador, como se eu estivesse dançando toda a mágoa e o ressentimento acumulados nos últimos meses com um estranho que me olhava como se quisesse me despir ali mesmo, na pista de dança. Aquela sensação era tão intoxicante que eu nem percebi quando ele me virou até que de repente, eu estava cara a cara com ele, com praticamente nenhum espaço entre nós. Consegui ver a Casey pelo canto do olho, ainda com o celular na mão e com uma expressão de quem queria que eu fosse até o fim. Então eu fui. Aproximei-me dele e o beijei. Ele me beijou com paixão, e nossa dança ficou ainda mais lenta e intensa, até estarmos praticamente nos esfregando um no outro, bem ali, na frente de todo mundo no bar. Depois disso, nós nos esgueiramos para um dos banheiros, com o clima entre nós cada vez mais quente. Casey nos seguiu por um tempo rindo, gravando e fazendo piadas. Ela já estava muito bêbada, mas ainda assim parecia apoiar tudo, como se quisesse que eu realmente destruísse minha vida. As coisas não chegaram tão longe dentro do banheiro. Ficamos nos agarrando e bem íntimos, mas eu não transei com ele. Depois de tanta dança, tanta bebida e anos praticamente sóbria, eu estava exausta e começando a me sentir meio enjoada. Assim que entramos no banheiro, tudo que eu queria era ir para casa. Acabei empurrando o cara e saí dali. Me apoiei na Casey e nós duas saímos cambaleando do bar. Ela estava tão fora de si que só conseguia balbuciar bobagens e ficar mexendo no celular. Então, tive que chamar um Uber para voltarmos até a casa dela. Tudo em que eu conseguia pensar durante o trajeto era em como James tinha passado aquele dia. Se ele estava chateado porque eu o deixei sozinho no nosso aniversário, ou se simplesmente não ligava e estava feliz que eu tinha sumido. Mesmo depois de ter feito algo tão imperdoável, eu torcia com todas as minhas forças para que fosse a primeira opção. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada quase a noite toda me perguntando por que James não tinha me ligado nenhuma vez. Por que ele não estava preocupado? Por que não veio atrás de mim? Fiquei me torturando com a possibilidade de ele não ter me ligado porque não queria mais nada comigo, ou pior ainda, que talvez ele nem tivesse planejado nada para o nosso aniversário. No fim das contas, me preocupei tanto que acabei desmaiando de cansaço. No dia seguinte, depois de me despedir da Casey e me certificar de que ela estava bem, voltei para casa. De repente, nada mais parecia tão importante quanto conversar com o James. Depois de meses de mágoas disfarçadas e distância insuportável, eu finalmente estava pronta para resolver aquilo entre nós e reconquistar meu marido. Eu sei como tudo isso parece, que depois de traí-lo, agora eu queria consertar as coisas porque estava com medo dele me deixar assim que descobrisse que a gente praticamente se odiava, e eu só estava tentando evitar o fim definitivo. E sim, eu estava com medo de ele descobrir, mesmo sabendo que era improvável. Mas esse não era o único motivo. Estar com outra pessoa naquele momento me fez sentir poderosa. Mas sozinha no quarto de hóspedes da Casey, tudo que senti foi vergonha e arrependimento. Eu queria meu marido de volta, e estava determinada a lutar por isso.
Saí do carro e fui até a porta da frente com passos decididos. Era fim de semana, então esperava encontrar o de sempre. James preparando algum lanche para as crianças enquanto elas brincavam no quintal. Ou sentado com um sorriso no rosto vendo elas praticarem seus instrumentos. Era um cenário familiar e reconfortante, e eu queria fazer parte dele de novo. Mas quando entrei em casa não encontrei nada disso. A casa estava em silêncio. Não havia gritos vindos do quintal, nem o som de faca cortando algo na tábua da cozinha. Tudo estava parado. Tentei não entrar em pânico. Quis me convencer de que havia uma explicação lógica. Mas quando corri escada acima e comecei a abrir gaveta após gaveta, todas vazias, o desespero tomou conta. Liguei para ele. Liguei de novo, sem resposta. Depois de quase 30 minutos ligando, ele finalmente me mandou uma mensagem. Tudo que dizia era: é melhor você dar uma olhada nos stories da sua amiga. Meu estômago afundou. Vagamente lembrei que a Casey ficou balançando o celular a noite inteira e gravando tudo. Minhas mãos tremiam quando abri o aplicativo e fui até o perfil da Casey. Por um segundo, fiquei confusa porque não havia nada nos stories. Mas aí lembrei que ela tinha uma segunda conta, que usava para coisas pessoais e amigos mais próximos. Só o pensamento de clicar naquela conta já me deixava enjoada, mas eu sabia que precisava ver. Havia vários vídeos e fotos nos stories. A maioria mostrava ela se divertindo, dançando. Mas entre essas estavam fotos e vídeos meus, bêbada beijando um cara aleatório no bar. No final, ainda tinham vídeos meus com esse mesmo cara nos beijando e nos empurrando para dentro de um dos boxes do banheiro. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo, mas soube na hora que o James já tinha visto tudo. Essa era a única coisa que podia explicar porque ele e as crianças simplesmente tinham sumido. Entrei em completo pânico enquanto tentava ligar para ele de novo. Eu nem sabia o que podia esperar dizer. Como eu poderia sequer começar a me explicar? Eu poderia contar a verdade. Que nada aconteceu no banheiro, mas o que isso adiantaria? Eu já tinha traído ele quando beijei e dancei daquele jeito com outro cara. Eu não fazia ideia do que ia dizer ou como me explicar, mas eu sabia que precisava fazer isso, e também sabia onde o James provavelmente teria ido com as crianças. Então subi, lavei o rosto e troquei de roupa. Seria ainda pior aparecer lá parecendo que tinha acabado de sair de uma balada. Depois fui de carro até a casa da mãe do James. O carro dele estava na entrada, e eu agradeci aos céus por estar certa antes de correr até a porta. Mas antes mesmo que eu pudesse bater, o James saiu. Ele ficou parado na porta, de braços cruzados com uma expressão de nojo e raiva. Eu me aproximei e tentei dizer alguma coisa, qualquer coisa que pudesse fazer o que eu fiz parecer menos horrível. Mas ele apenas levantou a mão. Disse que não havia nada a dizer, porque ele já tinha visto tudo o que precisava ver, e agora ele entendia que nunca me conheceu de verdade. Disse que ele e as crianças iam ficar ali pelas próximas semanas, até ele conseguir um lugar só dele e tirar as crianças de vez da nossa casa. Perguntei por que ele estava se mudando, porque ele estava tirando elas de mim, minha voz saindo fraca e patética. E ele apenas me disse, sem rodeios, que queria o divórcio, que era uma decisão que ele já vinha pensando há um tempo, e que eu trair diante das câmeras foi o golpe final. Sem pensar, agarrei o braço dele e comecei a implorar. As coisas tinham sido difíceis no último ano, e a gente teve nossos problemas, mas isso não era jeito de resolver. Eu disse isso a ele, mas ele não quis ouvir. Só me mandou ir embora, porque eu estava falando alto e as crianças estavam tentando dormir. Ele parecia frio e indiferente, mas acima de tudo, parecia completamente acabado comigo. Não tive escolha a não ser voltar para casa. Chorei no sofá daquela casa vazia por horas. Tentei ligar para Casey para gritar com ela por ter sido tão estúpida, porque eu não tinha onde mais descarregar minha raiva, mas ela nem atendeu. Já se passaram alguns dias desde então, e nada novo aconteceu. O James ainda não me mandou os papéis do divórcio. Eu não sei se isso é algo bom ou se é só uma questão de tempo até eles chegarem. Eu não sei o que vou fazer, e não sei como posso consertar nada disso.